Bom dia, irmãos. Graças a Deus, mais um domingo na casa do Senhor. O discípulo João, em Apocalipse 4, versículo 8, diz: E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Amém? Então, irmãos, chegamos no domingo para louvar esse Deus, adorar esse Deus, prestar culto ao nosso Deus, que é digno de todo louvor. 3 vezes santo, e mesmo assim resolveu nos escolher e nos dar esse livre acesso. Podemos chegar à sua presença e adorar. O senhor pode baixar o som do notebook, irmão, tá bom? Irmãos, vamos ficar em pé e vamos começar cantando. Vamos louvar a Deus, venha adorar o Senhor. Adoraremos o Salvador, vem adorar o Senhor. Força e poder, luz e prazer, vem adorar, adore a Deus, maravilhoso e grande é, vem adorar o Senhor. Céus clamarão, Deus honrarão, vem adorar, adore a Deus, vamos louvar a Deus, louvar a Deus, vem adorar o Senhor. Adorarão e cantarão, vem adorar, adore a Deus, o Deus em carne, homem Deus, mediador e o Rei dos céus, venha, venha, venha adorar o Senhor pra sempre, venha, venha, venha adorar o Senhor. Cante ao Senhor o eterno Rei, venha adorar o Senhor. Ele é o Rei, isso eu sei, venha adorar, adore a Deus, quem nos comprou no Calvário, venha adorar o Senhor. Cristo venceu, vida nos deu, vem adorar, adore a Deus, vamos louvar a Deus, louvar a Deus, vem adorar o Senhor. Adorarão e cantarão, vem adorar, adore a Deus, o Deus em carne, homem Deus, mediador e o Rei dos céus, venha, venha, venha adorar o Senhor pra sempre, venha, venha, venha adorar o Senhor. És minha luz, minha canção, tenho esperança só em ti, e força és para mim aqui, para vencer a tentação, só em Jesus. És minha luz, minha canção, tenho esperança só em ti, e força és pra mim aqui, para vencer a tentação,
Imenso amor, profunda paz, faz-me vencer todo temor. És tudo em mim, consolador, firme estou no teu amor. Ferido foi por mim Jesus, Deus feito homem se entregou. Justiça é dom de amor, veio salvar o pecador. E foi na cruz por mim morrer, obedecendo a seu Pai. O preço quis por mim pagar, de vida plenamente encher. A luz do mundo é Jesus, toda escuridão vencer. Da morte ele se levantou e majestoso reviver. Vitorioso é o Senhor e faz-me mais que vencedor. Eu sou e Cristo é meu, só pelo sangue que verteu. Culpa não há, nem medo algum, é o poder de Cristo em mim. Nas suas mãos entregue está o meu destino até morrer. Não há poder nem mal nenhum que vá tirar-me da sua mão, até voltar ou me chamar. Firme estou no seu amor. Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, porque realmente só em Jesus nós temos salvação, paz e esperança nesse mundo perdido. Te agradecemos porque miseráveis pecadores como nós podemos estar hoje, chegar na tua casa, te render louvores, te cultuar, Senhor. A um Deus tão maravilhoso, 3 vezes santo, tão terrível e temível entre os povos. Pai querido, aceita o nosso louvor, a nossa adoração, esteja em nosso meio, nos edifica nessa manhã, fala conosco, transforma os nossos corações. Abre as nossas mentes, os nossos olhos também para enxergarmos a Tua palavra, a Tua vontade para as nossas vidas. Seja conosco, Senhor, também a classe lá embaixo com as crianças, que o Senhor possa também estar abençoando, e aqui conosco os adultos, aqui no templo. Guarda o nosso pastor Elias, o pastor Herbert também, os irmãos que estão enfermos, que o Senhor possa também ter misericórdia e derramar a Tua graça sobre suas vidas. É o nosso pedido, Senhor. Lembrando também de nossos irmãos que estão padecendo, Senhor, em meio aos conflitos, às guerras. Tu sabes, Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, aquele que domina todo o universo, Senhor. E que o Senhor possa estar tomando conta, nos faz mesmo descansar em Ti. É o nosso pedido nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos, muito obrigado. Só os avisos agora nesse momento. O pastor Elias e o pastor Herbert estão lá na Angola. Hoje tem cultos lá. E se Deus permitir, amanhã, às 18h, eles estão pousando ali em Lisboa. Aí eu vou buscá-los lá na segunda-feira amanhã, à tarde para a noite, né? Orem pelo culto, lá pelo retorno também deles. Acho que eles estão um pouquinho já melhor de saúde. A gente chegou a falar com eles ontem. E, graças a Deus, estão melhorando. O irmão Tanguy também me ligou, a irmã Anitta não estão bem, então orar pelos dois, o casal. Estão ruins de saúde. E é esse período, né, irmãos? Assim, tanto lá em Cuba, vários mortos também, tem irmãos que estão adoecidos, adoentados.
Vamos orar pelos nossos irmãos. Enquanto isso, o irmão Álvaro já deve ter colocado aqui os nossos avisos. Permanecem, a gente dá ênfase a cada um, para aqueles que querem vir. Então, domingo, começando por hoje, esse culto que está sendo realizado, temos o culto da Escola Bíblica Dominical às 11 e à tarde o culto às 17. Na terça temos o culto de doutrina, já vai estar normalizado, às 8 horas da noite. Também na quarta-feira, o culto em Cuba, a 20h30, 20h45. E na quinta-feira, Vales Mortos às 3 e o culto de oração aqui no templo às 8 horas da noite. No sábado, nós tivemos agora a Feira Fiel, ontem, a Feirinha Fiel. Acho que os meninos não gostaram muito, não, né? Não se contentaram muito, não. Mas estou brincando, né? Graças a Deus, foi muito bom o nosso encerramento. E a Rebeca, né, a gente está convidando eles, quem puder vir. A gente tem uma piscininha aqui atrás, para a gente ter uma tarde de descontração. Então, quem puder vir no sábado que vem, aí vai ser o encerramento de fato, né? Vai ser piscina, vai ter umas comidas, tá bom? Então, estou falando aqui na frente dos pais para, né, já saberem, estão convidados. E aí vai ser de 4 às 6, 2 horinhas, tá bom? Então, todos estão convidados, tá bem? Se os pais quiserem vir também, não tem problema, pode estar junto aqui, tá bom? Irmãos, ontem foi um encerramento de fato, assim, né, do Descobridores, e nós lançamos um desafio. E eu fiquei muito feliz, assim, eu posso dizer assim, orgulhoso, né, de um dos nossos integrantes. Ele completou de forma, né, assim, a gente diz, com louvor, o desafio. Me fez lembrar lá quando eu tinha 9 anos. Foi a idade quando eu aprendi os 10 mandamentos. O Daniel, muito de parabéns. Eu queria convidar o Daniel, se ele tiver tudo bem, Daniel, para vir aqui na frente, se puder recitar. Pode? Vem? Então vem aqui. Eu vou estar do teu lado aqui, junto contigo. Tá bom? Ele recitou, irmãos, Êxodo 20, de 1 a 17. E estava valendo cada versículo 100 euros fiéis. Puxa vida, imagina se fosse de verdade, né? Já pensou? Eu vou dar aqui o espaço aqui do microfone para o Daniel poder recitar. Vou estar aqui do teu lado, Daniel. Posso começar? Pode começar. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem as águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até à 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o meu nome em vão, porque eu sou o Senhor teu Deus, e Deus não terá por inocente aos que tomarem o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás em toda a tua obra e farás ela. Mas o 7º dia é o sábado, o dia do Senhor. Não farás coisa alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou.
Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Muito bem. É isso. Vou deixar o Daniel aqui. Eu queria chamar também todas as crianças para virem aqui. As crianças e adolescentes, claro, com certeza, né, que fazem parte do Descobridores. A gente vai fazer uma oração aqui por eles, eu vou fazer uma oração. Então, a Dina, a Érica, Isabel, a Mônica, pode vir também, a Mônica. Aqui na frente, Mariana, aqui, ó, na frente da mesa. Isso. Josué participa também. Rafael está acordado aí? Está na mamando? Então, receba daí, da cadeira. Vai lá do lado da Dina ali. Pronto, vou aproveitar que a Karina e a Marta chegaram. Aí já vem aqui para frente as duas. Pronto. Irmãos, aqui é o futuro de Beja, né? Aqui é o nosso futuro. E nós estamos trabalhando, é um investimento. A gente diz futuro, mas hoje mesmo, é o hoje, né? Nós, graças a Deus, pela graça de Deus, trabalhamos e louvamos a Deus pela igreja, que tem também ajudado, os pais têm trazido, têm incentivado. Parabéns, Daniel, mas também eu tenho que parabenizar Felipe e Mariana. Né? Não existe, né, digamos assim, né, vou dar aqui o exemplo dele, um sucesso sem os pais estarem por trás, ajudando, incentivando, cobrando. E é isso, irmãos. E está aí o exemplo para as outras crianças. No próximo desafio, assim como o Daniel conseguiu, vocês podem também conseguir, tá bem? Então, vou fazer uma oração. Vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez pela manhã e te agradecemos por cada vida dessas crianças mesmo que estão aqui na frente. Obrigado, Senhor, porque realmente elas têm o privilégio de ouvir as Sagradas Escrituras, ter acesso à Tua Palavra, Senhor, coisa que nem todas as crianças podem ter. É um privilégio realmente, Senhor, poder estar perto de Ti, ouvir as Tuas palavras, mas aquilo que te pedimos é que o Senhor possa fazer com que esses versículos, essa palavra que está sendo semeada, desça da cabeça para o coração, e que elas possam se tornar realmente homens e mulheres tementes ao Senhor, homens e mulheres de Deus. Salva, Senhor, edifica, preserva, guarda, Senhor, do mal, do mundo, do perigo, dos vícios, e que eles possam realmente ser uma bênção nas suas famílias, nos seus lares e aqui na igreja também, Senhor. É o nosso pedido. Nos ajuda como igreja, como pais, como responsáveis de criar segundo o santo caminho de Deus. E que possamos também contribuir para o seu crescimento, ajudá-los, sendo exemplo, Senhor, para eles. Muito obrigado mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, crianças, adolescentes. Né? A gente nem bateu uma palma, né, para eles. Vamos bater palma, então? Muito bem. Merece, irmãos. Foi muito bom. Mais um ciclo que está se encerrando, né? E agora, depois... Já estão de férias. Sábado que vem é mais uma descontração. Estão todos convidados, tá bem? As crianças, os pais que vierem. Pronto. Pronto.
Pronto. Então, todo mundo entendeu, né? Escutou? Sábado, domingo que vem, as crianças vão apresentar aquilo que eles estão aprendendo na classe da escola dominical. Irmãos, vamos cantar mais um cântico? E aí nós vamos fazer o ofertório. Em seguida, eu vou pedir aqui para o irmão Álvaro fazer uma oração pela oferta. E aí já vão para as classes depois da oração, tá bem? O irmão Tangui está adoentado, então não vai ter os adolescentes. Vão ficar aqui no templo mesmo. Apenas as crianças vão descer, tá bem? Vou pedir para a Karina. Tu vem fazer aqui a sacolinha, Manu? Aí embaixo, isso. Enquanto isso, vamos cantar Mais Perto Quero Estar, Meu Deus, de Ti. Cantemos. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti, ainda que seja dor que me una a Ti, sempre de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Minha alma cantará a Ti, Senhor, cheia de gratidão por Teu amor. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. E quando a morte, enfim, me vier chamar, com serafins nos céus irei morar. Então me alegrarei perto de Ti, meu Rei, perto de Ti, meu Rei, meu Deus, de Ti. Irmão Álvaro, por favor.
Amém. Então, as crianças podem ir lá para a classe, a cave, né? Enquanto isso, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias para a carta de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Atos, capítulo 7. E como hoje a sessão que vamos ver é longa, nós não vamos fazer a leitura. À medida que nós formos expondo os versículos, nós vamos lendo o capítulo, tá bom? Então, vai ser a partir do verso 17. Então, Atos 7, 17. Tá certo? E os irmãos podem estar acompanhando. Como eu falei, a gente não vai fazer, nós não vamos fazer aqui a leitura nesse momento. À medida que formos fazendo a exposição, leremos aquilo que vai estar escrito nas Escrituras. Para lembrar os irmãos, nós estamos estudando o quê? A defesa de Estevão, a defesa do diácono Estevão. E eu já mencionei aqui para os irmãos que alguns teólogos, até os mais liberais, obviamente, eles acreditam que esse aqui é um trecho, como posso dizer assim, floreado. Porque eles imaginem, né? Imaginemos aqui. Alguém está sendo acusado, está correndo risco de morte e faz um discurso grande como esse que Estevão fez. E aí você vai ver, não, quem vai morrer, quem está correndo risco de morte, quando é acusado, não vai fazer uma pregação, não vai fazer um discurso tão grande. A pergunta do sumo sacerdote é simples, é o primeiro versículo do capítulo 7. Ele vai dizer, olha, é verdade isso que estão dizendo? Se eu estivesse lá, eu ia dizer, não, é mentira, porque eu não falei isso. Ia ser uma coisa mais curta e direta. Mas Estevão faz uma pregação muito longa, falando aquilo que, né, o Espírito Santo está inspirando realmente ele a fazer. E, graças a Deus, nós temos esse relato aqui, porque serve e muito para o nosso crescimento, para a nossa edificação. Essa mensagem aqui de Estevão. E aí, irmãos, faz lembrar aquilo que Paulo fala ali na carta de Romanos, capítulo 15, versículo 4. Paulo diz assim, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, tudo que outrora foi dito e foi escrito por Lucas, para o nosso ensino, para a nossa edificação, para a paciência, para a nossa consolação, mediante as Escrituras. Então, é importantíssimo, graças a Deus, Estevão não foi direto e curto na sua defesa. E aí nós estamos aprendendo várias coisas a partir da sua defesa. E nós dividimos essa defesa em 5 partes. Primeiro, nós já vimos, terminamos no último estudo, foi acerca dos patriarcas. Estevão olha para o passado do povo e, olha, começa lá com os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e cita José também. Nós já terminamos no estudo passado, versículo 1 ao versículo 16. E agora vem a segunda parte, a que vamos estudar hoje, se Deus quiser. É a parte de Moisés, onde ele vai citar o exemplo de Moisés, versículo 17 a 44. Por isso que não vamos fazer a leitura. Depois vem a parte 3, quando ele cita Josué, versículo 45. Parte 4, Davi e os profetas, 46 a 50. E a última parte, a quinta parte, é justamente o clímax, o ponto alto, onde ele vai acusar e vai dizer, olha, o que vocês viram do passado, vocês estão repetindo, reproduzindo no presente. Versículos 51 a 53. E aí nós já vimos que nessa primeira parte, a acusação, na verdade, contra o Estevão é que ele estava blasfemando contra Deus, falando contra o templo, contra o santo lugar, ali a Terra Santa, e também falando contra a lei de Moisés. E pelo testemunho do Estevão, nós vimos 3 coisas, pelo menos. Primeiro, que Deus não está limitado a um lugar, não está limitado ao templo, a Jerusalém,
a Israel, mas é o Deus de toda a terra, é o Criador de todo o universo. Ele age onde ele quer. Ele agiu lá chamando Abraão na Mesopotâmia, agiu com José lá no Egito. Então, não coloque Deus numa caixa, né, num local. Claro, o templo foi uma ordenança de Deus. Olha, vocês vão construir o templo no Monte Santo e toda a nação chegará neste lugar onde eu habito. Mas serviu por um tempo. É isso que Estevão quer dizer e que Paulo vai aperfeiçoar toda essa pregação. Serviu por um tempo, mas em Cristo Jesus, todas as coisas foram abolidas para trás, né? Foram abolidas. O sacrifício, o templo, a questão da necessidade da circuncisão. Né? Eu até já fui para a terceira coisa. Então, Deus age em toda a terra. Segunda coisa, a fé vista no pai Abraão. Abraão não viu, não usufruiu da terra, da promessa, mas obedeceu por meio da fé em Deus. E vocês, os religiosos, estão obedecendo também a Deus? Crendo no ungido dele que foi enviado? Terceira coisa, justamente a circuncisão. Vai mostrar que, olha, a circuncisão não vem pela lei, vem antes da lei. Deus fez aliança com Abraão e mandou circuncidar todos os machos da casa. Então, a circuncisão não é algo da lei especificamente, né? Mas o que Deus queria com a circuncisão é que vocês circuncidassem não a carne, mas o coração. E nós vimos isso em Deuteronômio, Moisés dizendo isso. Circuncidai os vossos corações, não adorando outros ídolos, outros deuses diante de vós. Não. Jeremias vai dizer a mesma coisa e o povo não estava entendendo. E aí agora nós vamos para Moisés. É uma nova personagem agora que Estevão vai introduzir na sua defesa. E o que ele quer dizer aqui, irmãos, agora com José ele já começou. E agora Moisés, ele quer introduzir um novo ponto, um padrão que acontecia com o povo de Israel. Deus sempre enviava libertadores, homens para livrar o seu povo, mas Israel, desde sempre, rejeitava e perseguia os enviados de Deus. Aconteceu com José quando seus irmãos o odiaram, tiveram inveja, jogaram no poço, queriam matar, mas decidiram vender, né? Mas mesmo assim Deus usou José para livrar o povo da fome. Iria acontecer agora com Moisés, e é o que nós vamos estudar aqui. Foi rejeitado pelo povo, enfim, né? E aqui nessa defesa do Estevão, na sua pregação, ele divide a vida de Moisés em períodos de 40 anos. Então, do versículo 17 a 34, Estevão vai fazer um resumo da história de Moisés, desde o começo da escravidão até o chamado como libertador. E aí nós vamos ver agora o que ele fala, né? O que nós podemos extrair para nós. Versículo 17, então, peço que os irmãos acompanhem, diz assim: como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Aqui, os historiadores, né, o pessoal que se dedica a estudar a história realmente antiga, colocam aí uma margem de 200 anos, da morte de José até esse novo faraó, que não conhecia a história de José. Então, mais ou menos ali 200 anos de José, da morte de José, até esse novo faraó. Versículo 19. Este outro rei tratou com astúcia a nossa terra, a nossa raça, e torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. E isso, irmãos, como ele começa, Estevão vai dizendo, lá no versículo 17, que era uma promessa de Deus, que falou a Abraão. Nós podemos olhar ali Gênesis capítulo 15, versículo 12 a 16, o seguinte. Gênesis 15, 12 a 16. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão,
e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E aqui nós temos, então, Deus ainda prometendo a Abraão. Não havia povo nenhum, só havia Abraão, Sara e a promessa de um filho. E mesmo assim o Senhor já havia dito: olha, Abraão, a tua descendência vai ser escrava, mas eu vou libertar depois de 400 anos e vou trazer para aqui, para este local da tua peregrinação, e tu vai estar aqui junto com os teus descendentes. Eu, sinceramente, irmãos, eu imagino Abraão, já pensou uma promessa vinda, né? Olha, Janda, os teus descendentes vão ser escravos. Eu ia pensar, puxa vida. Mas, juntamente com essa notícia, vem a melhor notícia ainda. Olha, vão ser libertos. Vão vir para uma terra que emana leite e mel, vão desfrutar da terra que eu estou prometendo a você. E foi isso que Estevão fez lembrar esse povo. Olha, mais uma vez, Deus vai agir numa terra estranha, lá no Egito, e vai trazer, vai libertar. Versículo 20. Aqui é a história, irmãos, né? Então, estamos lendo e até relembrando a história de Moisés. Versículo 20. Por esse tempo, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. A gente brinca, né, que, olha, você pode... Uma brincadeira, né? Você pode ser feio, mas pode ser formoso aos olhos de Deus, né? Aos olhos de Deus, né? Mas aqui, irmãos, é interessante como as Escrituras enfatiza essa formosura de Moisés. Não é somente aqui em Atos, mas também ali em Hebreus capítulo 11, versículo 23, é dito a mesma coisa. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. E lá no Êxodo também vai dizer que a criança era diferente. Havia alguma coisa diferente nela, essa formosura. E aqui Estevão ressalta que realmente era alguém predestinado, né? Que tinha já um destino certo de ser o libertador. E Deus conduziu a história de uma maneira que, irmãos, é de forma milagrosa, que foi salvo ali de ser morto, foi conduzido, não apenas foi salvo, porque ele poderia ser salvo e viver como um mendigo numa terra distante, por exemplo, mas foi salvo de tal forma que a princesa o adotou como seu filho, viveu, teve a experiência de ser educado com a melhor educação ali do Oriente Antigo. Enfim, era alguém realmente diferenciado, predestinado por Deus para ser o libertador. Versículo 21. Quando foi exposto, a filha de Faraó o reconheceu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Se nós formos ler o Êxodo, existe aquela batalha entre Moisés e o Senhor ali na sarça ardente. O Senhor dizendo: Moisés, vai, que eu vou ser contigo. Mas, Senhor, eu sou pesado de língua, eu não sou ninguém, eu não sei falar. E existe esse embate com o Senhor. E aí você lê agora Atos, é um prato cheio para quem diz que as Escrituras têm divergências, têm contradição. E aí você vai ler aqui Atos e Estevão está dizendo, olha, é poderoso em palavras e obras. Mas quem está falando a verdade? Né? E aqui, irmãos, claramente, o que nós podemos interpretar e ver aqui é que Moisés estava
rejeitando esse chamado do Senhor. Ele não queria obedecer. O que a palavra diz... Imagine, irmãos, alguém que foi criado como um príncipe ser uma pessoa pesada de língua. Você consegue imaginar isso? Alguém que tinha acesso às línguas da época, à educação, à ciência, à cultura, uma pessoa ser limitada, né? Imagina. E aqui o Estevão está falando a realidade. Moisés era poderoso em palavras e obras. Claro, Arão o acompanhou ali falando, quando ia na presença de Faraó. Deus até fala com, olha, você será como Deus, e Arão será o teu profeta. Você vai falar para Arão, e Arão vai falar aquilo que você disser. E depois, Arão sai um pouco de cena, quando já estão libertos, e Moisés ali é aquele que conduz o povo em todas as coisas. Arão é o sumo sacerdote. Mas aqui, realmente, Moisés era poderoso em palavras e obras. Versículo 23. Quando completou 40 anos, e aqui está, né, a divisão, então, o povo foi escravo no Egito, nasceu Moisés, foi criado e agora completou 40 anos. O que aconteceu? Veio-lhes a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. E aqui nós vemos nesse relato que, de alguma forma, Moisés tinha consigo pelo menos o relato da promessa de Deus a Abraão, de forma oral, passando de geração em geração. Olha, foi-nos dito que Deus se manifestou, falou com o nosso pai Abraão, que a nossa geração realmente ia ser escravo, mas um dia iria nos libertar. Moisés, de alguma forma, nós vemos aqui que ele tinha esta noção, que depois de 400 anos de escravidão, o povo seria liberto. E Moisés queria tomar essa atitude como libertador, libertando ali, salvando o seu irmão, o israelita, hebreu, né, nesse caso, da mão do oprimido, libertando ele ali da mão daquele que estava oprimindo. Mas o povo não o reconheceu, não compreendeu. E aí nós vemos que Moisés, apenas nesse trecho de Estevão, Moisés sabia a qual povo pertencia. Nós vemos alguns filmes, por exemplo, que tinha um desenho, um bonecos, né, que eu via quando era pequeno, Moisés do Egito. E aí depois tem filmes e tal que sempre mostra Moisés tomando um susto, né? O quê? Eu sou hebreu, né? Meus pais são escravos. Não, eu fui criado no palácio. É como se fosse olha, uma revelação bombástica da sua vida, que ele não é um príncipe de fato, ele é um hebreu. Mas, irmãos, isso é uma falácia, né? As Escrituras nos mostram que Moisés tinha consciência do lugar de onde ele veio. Ele era um hebreu criado no palácio. Né? Foi criado como filho da filha de Faraó, como nos diz o hebreu. Hebreus, capítulo 11. Ele sabia a qual povo pertencia. Também possuía alguma noção acerca da aliança de Deus com Abraão, a ponto dele querer ser libertador ali, pela sua força mesmo. A terceira coisa é que ele queria o bem do seu povo. Ele não olhou de cima para baixo, assim, olha, esse escravo aqui, não deixa apanhar, tem que fazer o trabalho mesmo. Se está apanhando, se está sendo oprimido, é porque merece. Não, ele queria o bem do seu povo. Ele queria libertar, né? Queria tirar eles ali do Egito. O problema foi o final do versículo 25. Eles, porém, os hebreus, não compreenderam. E aí Estevão começa a mostrar que este é o mal da nação. Rejeitar, né, aqueles que vieram para libertá-los, que vieram fazer um benefício. Não, rejeito, nego, até mato, né, os profetas que vieram, enfim.
E aí Estevão começa a colocar na sua defesa este argumento. Versículo 26. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Então, irmãos, seus próprios irmãos rejeitaram, repeliram Moisés, qualquer ajuda advinda de Moisés. Moisés saiu da presença deles e foi para a terra de Midian, o deserto de Midian, né? Mas é interessante que é aquele negócio, né? A pessoa é o que a gente vai estar vendo dia de quinta-feira, no culto de oração, as bem-aventuranças. E lá tem a primeira bem-aventurança: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. E nós até comentamos que humildade não quer dizer miserabilidade, não quer dizer pobreza, não quer dizer que alguém que não tenha condições financeiras seja humilde de espírito. Aqui nós temos um exemplo, um escravo sofrendo aqui as atrocidades dos seus opressores, e vai alguém lá querer ajudar e vai dizer: Ei, quem te constituiu aqui, nosso líder? Quem és tu para falar aqui alguma coisa sobre a gente? Aí vemos a ingratidão, aquele orgulho próprio, né? Aquela pessoa não pode estar sendo pisado, mas não quer ajuda, não quer socorro. Isso não é humildade de espírito. E é aquilo que Estevão quer mostrar. A nação é uma nação de dura cerviz, é uma nação com coração de pedra. Está lá sendo pisado, mas continua na desobediência, na repulsa às coisas de Deus. Deus envia alguém, mas não quero, nega, oprime, não, rejeita. E foi o que fizeram aqui com Moisés. Versículo 30. Decorridos 40 anos. Então veja, 40 anos Moisés teve que se apartar, ausentar, fugir para Midian. E agora, mais 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado, e aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: Eu sou o Senhor dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. Nessa altura, agora com 80 anos, né, o próprio Deus convoca Moisés para a missão realmente chancelado agora por Deus. Moisés tentou com as suas próprias forças, tendo ali a sua autoridade, até de maneira errada, matando aquele egípcio, mas agora tem a chancela de Deus, tem a autorização, a bênção do Senhor. Foi escolhido por ele. Agora, sim, Moisés, está pronto. Vai lá e liberta o meu povo. Foi preciso realmente 40 anos de lapidação, de humilhação ali no deserto de Midian, para que ele pudesse estar pronto, irmãos, né, e para cumprir o chamado de Deus. Agora, Moisés começa a entender quem ele é de verdade. Não é mais um príncipe, não é mais alguém assim, forte, na flor da idade, com vigor. Não, agora ele é dependente de Deus. Ele começa uma nova vida agora como forasteiros, trocando o trono do Egito pelo deserto, por padecer com seus irmãos. E agora ele vai com a bênção de Deus. É justamente no deserto em que ele está que Deus o chama, aparece com ele, tem a experiência de falar com Deus, a ponto de nem ousar olhar para a sarça ardente.
E aí, irmãos, por esse motivo e por vários outros, Moisés era considerado pelos judeus ali um homem que estava acima dos demais. Eu acho que ele só estava abaixo de Abraão, que era o pai da nação, e Moisés, o legislador, aquele que era o libertador do povo. Mas agora Estevão vai fazer a verdadeira interpretação da história de Moisés e do povo. Agora, no versículo 35, Estevão vai aplicar a história de Moisés. Vai dar aquela aplicação, no caso aqui para ele, né? Vai começar a escancarar a incredulidade, a hipocrisia dos religiosos e da nação de Israel. Versículo 35. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. E aí, irmãos, nós vemos então que esse Estevão, o Estevão está novamente apresentando o padrão israelita de agir, de ser. Rejeição, negação aos enviados de Deus. Ele diz, olha, aquele Moisés que os seus irmãos negaram, rejeitaram, a esse mesmo Deus enviou como chefe e libertador para cumprir a missão que estava lá. Isso nos faz lembrar de quem? De Jesus. E aí é aquilo que Pedro vai pregar em suas pregações ali para o povo, vai dizer, olha, a pedra que vocês rejeitaram, vocês crucificaram, negaram o ungido do Senhor, a este mesmo Deus o constituiu como o santo, ungido, deu autoridade. Vocês mataram o autor da vida, foi escolhido por Deus. E é isso que Estevão está reproduzindo aqui. Para a nação, não passava de um embusteiro, mas Deus constituiu e ungiu com uma missão sagrada. Versículo 36. Este, falando de Moisés, né? Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir. Irmãos, para piorar, para complicar mais ainda a situação da nação. Vamos lá. Moisés foi, libertou o povo, apareceu com mão poderosa lá, acontecendo ali as pragas no Egito. E aí Estevão vai fazer uma relação dos benefícios que Moisés fez. Primeiro, Moisés libertou o povo, versículo 36. Fez prodígios e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Foi o mediador entre o próprio Deus e o povo no Monte Sinai, sendo então o grande legislador de Israel. E a quarto benefício apontado aqui por Estevão, profetizou acerca do Messias, que havia de vir para liderar o povo. O problema é que essa interpretação não foi compreendida, não foi entendida desta forma pelos israelitas, pelos hebreus. E aí nós temos a verdadeira interpretação ali quando Pedro vai falar, olha, Moisés mesmo profetizou que iria vir um profeta semelhante a mim. A ele, vocês devem escutar e ouvir. Com esses benefícios todos, irmãos, qual foi a reação do povo? Qual foi a reação do povo de Israel? O Estevão vai dizer.
Primeiro, vamos só recapitular. Moisés tentou com as suas mãos, mas foi lá um indivíduo e disse: quem foi que te constituiu como nosso líder? O nosso superior? Vai embora. Agora Deus envia Moisés, Moisés liberta, Moisés abre o mar vermelho, está lá na praga, faz aparecer água da rocha, tem o maná do céu, as codornizes no deserto, foi o mediador da lei, profetizou acerca do Messias que havia de vir, tantos benefícios, tantas bênçãos. Qual foi o resultado? Qual foi a reação? Qual foi o muito obrigado do povo? Versículo 39. A quem nossos pais não quiseram obedecer. Antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito. Está vendo, irmãos? A ingratidão carimbada no coração de Israel, da nação. Israel repeliu a Deus e negou a autoridade do seu enviado, Moisés. Um povo que foi tirado da escravidão, da condição mais humilhante e sofrida que um ser humano pode viver. Mesmo eles, depois de experimentarem o gostinho, a doçura da liberdade. Não é gostoso ser livre? É muito bom não levar açoite, não levar pancada na costa. Mesmo depois de provar esse gostinho da liberdade, o seu coração ainda carrega esse desejo perigoso de voltar para o lugar que os oprimia. É como se, mesmo livres, ainda estivessem acorrentados por dentro, com saudade da prisão que os machucava. Essa vontade do Egito, irmãos, esse desejo por voltar para o Egito, ela foi mesmo externalizada através de atitudes. Estevão, então, está dizendo, olha, depois de ser liberto o povo, depois de experimentar essa liberdade, receber os benefícios por meio de Moisés, mas os benefícios eram de Deus, mas foi Moisés, o homem, usado por Deus. Mesmo assim, não quiseram obedecer. Repeliram no seu coração. E a tristeza, irmãos, no seu coração, voltaram para o Egito. Voltaram para o Egito. Nós vamos ler lá no Pentateuco. Que saudade que nós temos do tempero, do alho, dos mariscos que nós recebíamos lá no Egito. Que saudade da carne, né? Moisés, tu nos tirou para a gente morrer aqui com falta de água, com sede. Irmãos, até hoje a gente fica com esse sentimento, mas esse povo era um povo difícil, né? Lembra quando Deus disse, Moisés, afasta desse povo, porque eu vou acabar com eles. E a partir de ti, eu vou fazer uma outra nação. Eu vou fazer uma aliança contigo agora, Moisés. Mas te afasta que eu vou matar todo mundo agora. Às vezes eu fico imaginando, rapaz, se eu fosse Moisés, talvez eu me afastava. Vai, Senhor, mata, que eu não tenho paciência com ele, não. Pode matar, que aí eu já estou cansado, estou por aqui já. É só reclamação. E a gente, que somos pais, a gente às vezes recebe isso dos nossos filhos. A gente faz com tanto amor, com tanto carinho, mas às vezes vem só, né? Eu já escutei, por exemplo, né? Ai, mãe, deixa eu viver a minha vida, né? A senhora está dizendo que não quer me ver sofrer, mas deixa eu sofrer, que a vida é minha. Quem mandou a senhora aqui me ter, né? Deixa eu viver a minha vida, deixa eu ter as minhas experiências. E a gente, ontem, abri um pouco para os irmãos. Ontem o Josué, a gente estava fazendo ele dormir. Eu e a Rebeca, a Mariana estava com a irmã Simone, mas o Josué está crescendo e a gente está percebendo que está sendo muito rápido até, né? Mas vai demorar quanto tempo ainda assim, ele no nosso colo, né? Daqui a pouco já vai não querer mais, né? Dormir no colo, querer papai e mamãe.
Mas isso vai ficar marcado, a gente cuidando com todo carinho, fazendo com todo amor a comida, cuidando, noites acordadas, até hoje, né? Noites acordadas, preocupado, com doença, levando no hospital, comprando remédio. E não é uma obrigação, a gente faz por amor. É com amor que a gente faz. Não é o mal que a gente quer. É o carinho, né? Esse cuidado. E a gente vê isso e a gente diz, ó, né? Ai. Mas, irmãos, a nossa atitude é a mesma para com Deus. Nós somos semelhantes ao povo de Israel. Nós fomos libertos do pecado. Nós fomos salvos da ira eterna de Deus. E continuamos agindo como esses hebreus, como os nossos filhos, muitas vezes, né? Somos rebeldes para com o Senhor. Temos saudade da vida no pecado. Temos, talvez, um desejo até por pecar, irmãos. Isso aí é algo inconcebível, mas é a realidade que a gente vê, né? E é aquilo que Paulo vai dizer, olha, vocês já foram libertos. Vocês são nova criatura. As coisas antigas passaram. Tudo se fez novo. Vocês vão querer voltar para a vida antiga? Para as coisas antigas? E aí Pedro vai completar. É como se o porco foi lavado e voltou para o vômito. Voltou para ficar ali na lama, no seu lamaçal. Voltou para um pior destino. Né? Uma vez que já ouviu as verdades eternas, viu a luz, mas no coração ainda está aquela pedra. Rejeita ainda ao Senhor. Não obedece. Mas vem todo domingo para a igreja, diz que é crente, mas a verdade é que no seu interior voltaram para o Egito. É um perigo, irmãos. Sabe por quê? Versículo 40. Não, ainda não. Mas vamos lá para o 40. Olha as atitudes desses rebeldes, desses, digamos assim, né? Os negacionistas do ungido de Deus, do libertador. Dizendo a Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício a ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Irmãos, não faziam aqui, acho que Moisés ficou 40 dias lá. O que são 40 dias? Para o povo chegar ao ponto dessa blasfêmia, Arão, fazem-nos ídolos para que vão diante de nós. E nós digamos, né? Olha, foi esse o nosso libertador. Foi isso que aconteceu. Êxodo, capítulo 32. Êxodo 32, versículo 1, diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão, o conivente, né, com o pecado. Disse-lhes Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Irmãos, isso é para chorar. Isso é para nós lermos e, né, nos prostrarmos, porque isso aqui é uma blasfêmia dessa contra o Senhor. Depois de todo o milagre, 10 pragas, mar vermelho aberto, águas lá de Mara, amargas voltando a ser doces, né? Agradáveis ao paladar. Depois de tudo isso, dizer foi um boi, um bezerro que nos tirou da terra do Egito.
O povo de Israel, irmãos, virou as costas para o Senhor. Apagaram da memória a bondade, a fidelidade de Deus que tirou eles do cativeiro. Criaram com suas próprias mãos esse ídolo de ouro, herança de uma cultura egípcia, de uma cultura pagã. Porque para eles o bezerro era sinal de força, de poder. Por isso que foi o bezerro. Tão grande foi a entrega naquela falsa adoração. Tão grande foi esse desejo que se deixaram tomar por essa alegria vazia, a ponto do Senhor dizer para Moisés: Moisés, desce, porque o povo que tu libertaste está lá adorando outros deuses. Desce. Né? Irmãos, foi tão poucos dias depois deles escutarem a voz de Deus. Lembra? Êxodo capítulo 20. O povo ouviu trovões, relâmpagos. E disseram para Moisés: Moisés, fala tu com Deus e vamos te ouvir, mas por favor, não fala Deus conosco porque nós vamos morrer. Não demorou muito, mataram esse Deus, levantaram um bezerro, um boi, né? Um novilho para ser, olha, esse é o nosso Deus que tirou a gente do Egito. Essa é a idolatria do povo, a rebeldia do povo. E aí, irmãos, de novo, se formos sinceros, muitas vezes a gente não é diferente deles. Ainda hoje a gente repete o erro de um povo de dura cerviz, trocando a glória do nosso Deus, o Deus verdadeiro, por ídolos modernos, por prazeres passageiros e decisões impensadas que nos afastam do coração de Deus. Trocamos Deus por amigos, por tecnologias, por vícios, por desejos de nossos corações. E achamos que somos melhores que os israelitas. Somos superiores aos hebreus. Não, eu sou melhor que os religiosos lá do tempo de Estevão. Não, eu sou melhor. Mas eu ajo igual, às vezes. O mais triste, irmãos, é aquilo que está escrito aqui no versículo 42. É o mais triste, é o mais triste. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos? E acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Refã, figuras que fizestes para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. Estevão cita aqui o profeta Amós. E aqui, irmãos, vemos uma das cenas mais tristes e aterradoras que o ser humano pode experimentar de Deus. Que pode acontecer com o ser humano é Deus se afastar dele e o deixar à própria mercê. É algo terrível, irmãos. É algo terrível. Não há juízo mais silencioso e, ao mesmo tempo, mais terrível que esse. Deus se afastar e deixar. Vai. Quer ser rebelde? Vai. Quer adorar outros ídolos? Vai. Quer experimentar coisas novas? Vai. Isso já é a ira de Deus, a justiça de Deus. Quando Deus retira a sua mão e deixa, não é preciso mais pragas nem castigos visíveis acometerem o ser humano, não. O próprio coração do homem se torna o seu castigo.
As Escrituras, irmãos, são claras, dizendo que em nós não habita bem nenhum. Nossa carne já é inclinada por natureza para o mal, já é depravada, já é enganoso o nosso coração. Imagina o que acontece quando Deus, na sua justiça, na sua ira, decide não mais conter o homem nos seus desejos. Quando Deus decide se afastar do homem e deixar a sua própria mercê. Esse julgamento, irmãos, é sem alarde, é sem barulho. O homem vai e quebra a cara. O homem vai e cava a sua própria cova e cai nela. Esse é o retrato da ira de Deus. E foi o que a nação de Israel provou. Deus deixar aos seus próprios desejos. Vai, experimenta. Você quer? Quer coisas novas? Quer viver a tua vida? Vai, experimenta, vai. Pode ir. Isso nós vemos, irmãos, lá em Romanos 1, capítulo 18. É um texto polêmico, mas é a prova da condenação de Deus aqui nessa terra já. Não espera nem o inferno, não. Já começa aqui a ira de Deus. O seu julgamento já começa aqui. Olha o que diz. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens. A ira de Deus, que detém a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio destas coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O que Deus está querendo dizer aqui? A ira de Deus se revela contra o homem que já teve a mente revelada, viu a verdade, e mesmo vendo, retém a verdade para dar lugar à mentira, não dando glória a Deus, a quem merece de fato a glória, mas agora quer viver sua vida. Ao invés de adorar a Deus, glorificar a Deus na sua vida, glorifica agora a si mesmo, aos seus ídolos. É contra estes que a ira de Deus é manifestada. Continua, 24. Você quer reter a verdade e viver a mentira? Viver para outros ídolos? Viver para ti mesmo? É isso que tu quer? Vai. Agora vai colher consequências. Por isso Deus, o que ele fez? Entregou tais homens a quê, irmãos? A imundícia. Pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, a imoralidade, a sexualidade desvairada. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Isso, irmãos, esse termo, porque até as mulheres, e depois quanto aos homens, e também os homens, não quer, aqui Paulo não está colocando em evidência a questão da homossexualidade, mas está dizendo que chegou a tal ponto de acontecer isso. O que nós estamos vendo essa imoralidade sexual no mundo, juntamente com a homossexualidade, né? Mas a imoralidade, essa falta de pudor da humanidade, é o homem experimentando a própria ira de Deus.
A gente pode pensar assim, poxa, mas as pessoas estão se divertindo tanto num carnaval, nas festas, é tão gostoso desfrutar dos prazeres, né? Do sexo, das bebidas, das coisas, é tão bom. Isso é a ira de Deus? É muito boa a ira de Deus. Irmãos, nisso tudo, o homem está cavando a sua cova, até chegar um ponto, onde ele vai ver realmente onde é que eu estou, que ponto eu cheguei. É a ira de Deus já sendo manifestada, irmãos. E o que nós podemos aprender de tudo isso, irmãos? Estevão está mostrando que é importante nós aprendermos com o nosso passado. É importante saber as Escrituras para poder aplicar em nossas vidas. Mas para nós, irmãos, quando alguém recebe da parte de Deus a revelação da verdade, experimenta a sua graça, sente o gosto daquilo que só Ele pode oferecer para o homem, e mesmo assim decide virar as costas, preferindo voltar ao passado, abraçar a mentira, andar nas trevas, praticar o pecado, o resultado é devastador. Essa pessoa não apenas se afasta de Deus, mas ela é entregue a si mesma, aos seus próprios desejos e vontades, e já experimenta nessa terra o juízo, a ira de Deus. Não é preciso esperar o dia do julgamento final. Essa entrega que Deus faz acontecer, irmãos, não queira passar por isso. Jovens, né? Temos aqui as meninas, o Matias. Não queira estar afastado de Deus. Não queira. Não queira, porque isso vai trazer maldição para a vida. E não é isso que o próprio Deus quer para nossas vidas. Ele quer bênção. Ele quer ter comunhão. Ele quer ter prazer juntamente com você. Quer te abençoar. Quantas vezes Deus já falou conosco, já falou contigo, já falou comigo? Quantas vezes Deus já nos atraiu para perto dele, já mostrou a sua graça? Quantas vezes experimentamos o seu amor, a sua presença, a sua palavra, e mesmo assim damos as costas? Continuamos com o coração duro, de pedra. Irmãos, que sejamos daqueles que não endurecem o coração, mas possamos mesmo nos render ao Senhor, não querendo voltar mais para o Egito. Somos daqueles que perseveram para a salvação. Somos daqueles que olhamos para o alto, aguardando a bendita esperança. Não rejeite o libertador, o salvador, assim como fizeram os israelitas. Se Deus quiser, no próximo a gente encerra o capítulo, mas fiquemos com essa palavra, irmãos. Não queiramos estar afastados de Deus, entregues aos nossos prazeres. Ouçamos o que a palavra nos diz e obedeçamos a palavra de Deus. Estevão falou, olha, Moisés recebeu e nos entregou a palavra viva e que por ela nós podemos viver. Possamos viver por ela também. Amém? Senhor, muito obrigado por tua palavra, nos ajuda, nos auxilia. Realmente, irmãos, somos fracos, mas com o Espírito Santo habitando em nós, podemos vencer mesmo o mundo, o pecado, nossa carne, e assim te glorificar com o nosso viver, Senhor. Não nos deixa sentir saudade do Egito. Nos ajuda a não querer desejar as coisas do pecado, mas a cada dia, Senhor, possamos estar mais próximos do Senhor. Não nos afasta de nós, Senhor. Não se afaste de nós.
não nos deixa viver a nossa vida ao nosso bel prazer, mas conforme a tua palavra. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Uma boa semana. Muito obrigado.